Boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, daqui a pouco eu vou trabalhar, então eu já tô adiantando o devocional para vocês, né? Como eu falei para vocês, quando dá, eu faço o devocional 2 vezes no dia, porque provavelmente no dia seguinte eu não vou conseguir fazer. Mas enfim, se eu conseguir, eu faço, tá bem? O nosso devocional de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 9, verso 14, parte B, onde fala: Trouver nuvens sobre a terra e nelas aparecerá o arco. O arco-íris é símbolo da aliança de Noé, né? E típico de nosso Senhor Jesus, que é a testemunha do Senhor para o povo. Quando podemos esperar ver o sinal da aliança? O arco-íris só pode ser visto retratado sobre uma nuvem. Quando a consciência do pecador está escurecida com nuvens, quando ele se lembra do seu pecado passado, pranteia e lamenta diante de Deus. Jesus Cristo é revelado a ele como o arco da aliança, exibindo todas as glórias, anúncios do caráter divino, e experimenta a paz. Para o cristão, quando suas provas e tentações o cercam, quando as provas e as tentações o cercam, é doce observar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, vê-lo sangrando, vivo, ressurreto, suplicando por nós. Se a gente, o spoiler aqui, toda vez que nós pecarmos e nos arrependemos, se nós, pararmos e meditarmos e trazer isso que o autor acabou de falar aqui, trazer a nossa memória, gente, a gente vai cair de um quebrantamento tão grande, de um arrependimento, de um choro compulsivo, de arrependimento, porque aqui ele fala, olha só, toda vez que nós viemos a pecar, que a doce observação da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo venha sangrando, vivo, ressurreto, suplicando por nós. Pensa, gente. O arco de Deus é colocado sobre a nuvem de nossos pecados, nossas tristezas e nossas aflições, para profetizar libertação. A nuvem por si só não produz um arco-íris. Deve haver as gotas de cristal por si só não produz um arco-íris. Deve haver as gotas de cristal para refletir a luz do sol. Nossa tristeza não deve apenas ameaçar, mas deve realmente cair sobre nós. Não haveria Cristo para nós se a vingança de Deus fosse simplesmente uma nuvem ameaçadora. A punição deve cair em gotas terríveis sobre o fiador, até que haja uma angústia real na consciência do pecador. Sério, né, gente, isso? Não há Cristo para ele, até que o castigo que ele sentiu se torne doloroso. Ele não conseguiria ver Jesus, mas deve também haver um sol, pois nuvem e gotas de chuva não formam arco-íris, a não ser que o sol brilhe. Amado, nosso Deus, que é o sol para nós, sempre brilha, mas nem sempre o Deus que é o sol para nós sempre brilha, mas nós nem sempre o vemos. Nuvem esconde sua face, mas não importa que tipo de gotas estejam caindo, ou que tipo de nuvem estejam ameaçando. Se ele simplesmente brilhar, rapidamente veremos o arco-íris. Diz-me, quando vemos um arco-íris, a chuva acabou. É certo que quando Cristo surge, ele remove nossos problemas. Quando
observamos Jesus, nossos pecados desaparecem e nossas dúvidas e nossos medos apaziguam-se. Quando Jesus caminha sobre as águas do mar, quão profundo é a calmaria. Glória a Deus. Então, que nós possamos ficar com essa palavra nesta noite, né? Porque quando nós olhamos para o Senhor, toda vez que pecarmos, se nós olharmos para o sacrifício lá na cruz do Calvário, gente, é automaticamente, imagina só, às vezes eu tô na ceia, eu gosto de trazer na minha memória alguns flash da crucificação de Jesus, narrado por Mel Gibson. Eu gosto muito, aquilo ali me traz muito quebrantamento e tal, porque ele foi muito mais próximo da realidade que a gente possa imaginar que um ser humano possa interpretar, né? Então, se nós pecarmos, ou se nós estamos nos sentindo distante do Senhor, e se nós nos levar a nossa mente a cativo ao momento da crucificação, gente, você vai ser tomada por um quebrantamento muito grande. E por mais que a sua vida esteja com nuvens de escuridão, né, de pecado, coisas que te afastam do Senhor, não tem como o arco-íris brilhar. Para o arco-íris brilhar, tem que ter gotas de orvalho. E o sol que representa aqui para nós, o sol da justiça, tem que vir sobre ele para que o arco-íris apareça. Que lindo, né? Então, que nós possamos ficar com essa palavra, né, nas nossas vidas nos dias de hoje. Que em meio à turbulência, em meio às tempestades, em meio aos vendavais, que o Senhor venha trazer calmaria para nossas vidas e que nós venhamos reconhecer, né, o amor dele sobre as nossas vidas. Olha só, a gente acabou de sair de um GC onde o pastor trouxe lá Romanos 11 pra gente, e ele falou de 5 tópicos, gente, de um cristão remanescente, né, remanescente de Israel. Ou seja, que nós devemos honrar Israel, porque Israel não caiu em esquecimento, Israel de Deus, né? E é tanto que há um mandamento que, para que nós venhamos prosperar, que nós venhamos orar pela nação de Israel, né? E o pastor trouxe pra gente 5 tópicos, né? Ele falou sobre que Israel continua sendo valorizada, Israel nunca perdeu o valor dele, ela continua sendo a nação valiosa, né? Diante do Senhor. Ele trouxe também para nós termos cuidado com a síndrome de Elias, porque Elias achava que ele era o tal, que só existia ele, e Deus tem que falar para ele: Elias, pera lá, baixa tua bola, cara, não só existe você, tem 70 mil ainda, que não se dobraram a Baal, não é só você. Você tá achando que é só você? Né? Você é o bambambam? Então, nós temos muito cuidado, porque às vezes, né, quando Deus começa a nos usar pela misericórdia dele, seja na oração, seja na intercessão, seja na pregação, seja no louvor, na adoração, que nós não venhamos deixar esse sentimento, essa síndrome de se achar que só existe você, que você é o tal, você é o cara, você é a mulher top, a mulher maravilha, que as coisas não andam sem você, que isso venha cair por terra, que a cada dia, gente, que nós venhamos morrer para que Cristo viva em nós. Literalmente, que nós venhamos morrer para que Cristo... Porque se nós falar assim, Senhor, que falávamos a oração lá da velha aliança, né? Senhor, que eu diminua para que o Senhor apareça. Vai ter momentos que a gente vai dar um jeitinho da gente aparecer e o Senhor diminuir. Então, que seja nova aliança mesmo nas nossas vidas, que nós venhamos a morrer para que o Senhor venha viver em nós. Se nós estivermos mortos, né, na nova aliança, nós não vamos nunca aparecer, é sempre o Senhor que aparece, nós estamos aqui, entende? Então, que nesta noite, que nós viemos morrer para que o Senhor apareça em nós, e que o Senhor faça em nós e através de nós, amém? E depois ele trouxe o terceiro tópico, que é que nós temos que olhar para a história, estudar a Bíblia, olhando para a história bíblica, né? Examinando sempre a história para que a gente possa entender o presente e o futuro, né? Porque ele nos dá esse entendimento, nós conseguimos fazer ali uma análise e entender, né? Buscando na história e compreender agora o passado, o presente e o futuro, buscando lá no passado, na história, tá? Com embasamento. E depois, no quarto tópico,
ele falou sobre os dois conceitos, né? Que é o conceito da graça e da obra, que os dois caminham junto, né? Só que a graça é favor imerecível, né? Eu não preciso fazer nada. Eu não mereço, já foi pago. Como eu falei de manhã, foi pago com o preço de sangue. É um valor... não tem... é impagável, porque ele tem valor, ele não tem preço. O valor dele é de sangue, né? Nosso valor é impagável, porque o nosso valor já foi pago, foi preço de sangue, né? Que nós fomos conquistados. Então, nós não temos preço, nós temos valor. Entende? Forte, né? E porque assim, a graça, o Senhor, né, nos planejou nele antes da fundação do mundo, né? Ele nos gerou nele antes da fundação do mundo, para que nós viéssemos a nascer nessa geração, nesse tempo, né, para impactar e transformar a vida, e que nós viemos a cumprir o nosso propósito aqui, nesta terra, nesse tempo, e que nós realmente venhamos entender qual é o nosso chamado, o nosso propósito, que nós viemos cumprir o ide do Senhor, porque Jesus falou para todos, ides e fazeis discípulo, né? Até as Judeias e até os confins da terra, que nós viemos tomar posse e fazer cumprir esse mandamento, que é uma ordem para todo cristão, né? E o quinto ele falou sobre fidelidade, da fidelidade de Deus para conosco, e que chegou o momento de nós vivermos o nosso dia a dia, a nossa fidelidade para com o Senhor. E aí ele abordou que nós olhamos muito para níveis de infidelidade, tipo traição, roubo, que foi o que eu falei de manhã, tá corroborando o que eu tratei de manhã com vocês, né? Escândalos. Esquecemos que tem as pequenas coisas que nos tornam infiel para com o Senhor, nas coisas pequenininhas. A gente olhando só para os pecadão, né? Que para Deus não existe pecadão e nem é pecadinho, né? Tudo igual, na mesma balança. Então, que nós viemos nos policiar e que nós viemos viver algo novo com o Senhor. Que nós viemos viver nosso dia a dia, nas pequenas coisas, sendo fiel ao Senhor. Porque se a gente for fiel no pouco, no muito, o Senhor vai nos colocar. E a gente pode até, como de manhã eu deixei para vocês meditar, não sei se vocês meditaram, vamos meditar junto em Romanos 8, 35, né? 35 ao 39, onde fala. Ai, gente, eu fico torta, né? Deixa eu... Onde fala, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Gente, é muito forte. Todos os dias. A luta é tão grande do cristão. E que todos os dias que a palavra fala que nós somos como ovelha levada ao matadouro, todos os dias, por amor a Cristo. Então é uma luta muito grande, por isso que o Senhor dá ordem aos anjos dele ao nosso respeito, porque é uma luta do bem e do mal. Há uma luta, né, do adversário para nos tragar. A Bíblia fala que ele brame como um leão, mas ele não é um leão, ele é imitador. E ele fica rangindo ao nosso derredor, não ao nosso redor. O nosso redor é só Cristo, é o nosso derredor, procurando uma brecha, gente, porque se ele achar uma brechinha mínima que seja, ele entra e faz uma arruaça. Então, temos que nesta noite nós viemos fechar todas as brechas, que nós vamos realmente vigiar e orar, como a Bíblia fala. Não é orar e esquecer de vigiar, ou vigiar e depois orar, não. Você vai orar e depois vigiar, desculpa, não. Você vai vigiar e orar o tempo todo. E aqui no 37 ele fala, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor
de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, o Senhor nos amou primeiro. Antes, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Você pensa que você se firmou com o Senhor, com Jesus, você ergueu sua mão, né, para que Jesus viesse morar no teu coração, antes você passasse, né, de ser criatura para se tornar filho. Você acha que foi você que escolheu o Senhor? Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Você que estava perdido e se achou, mas ele já tinha te escolhido, entende? Então nada nos separa do amor do Senhor. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu amo falar isso, né? Que de Romanos, que é isso que eu amo, porque toda vez que Deus olha para nós, que nós cometemos algum erro, algum pecado, que a gente vê uma sequência falando de pecado há alguns dias já, e que a gente comete algum erro, alguma falha, que Deus olha para nós, né, com um olhar para nos punir, ele não vê nós, não vê o nosso pecado, ele vê o sangue do Filho dele, ele vê que aquele erro já foi pago há mais de 2000 anos atrás, e que nós somos a justiça dele em Cristo Jesus. Então, nós somos herdeiro e co-herdeiro de Cristo, né? Então, gente, hoje vai dar pra gente, nossa campanha está no Salmo 91, né? É o Salmo de segurança, bem propício, que daqui a pouco eu vou trabalhar, né? Já a hora do nosso Salmo 91 junto com vocês, né? O Salmo de segurança. Porque é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas asas e nele confiarei. A sua verdade será o meu escudo e broquel. Não temerei o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. Porque os teus anjos, o Senhor, dará ordem ao meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Ele me sustentará nas minhas mãos, para que eu não tropece com o meu pé em pedra alguma. Pisarei sobre o leão ou e calcará os pés do leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei em um retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dele, o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com langura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti, ó Pai, porque tu és bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Assim como as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu renovo meu compromisso em ti, eu renovo a minha identidade, eu renovo meu propósito. Pai, obrigada pelo dia de hoje, Senhor, foi um dia glorioso, um dia muito produtivo, Pai. Obrigada, Senhor. Muitos agora vão descansar, vão dormir, vão ter uma noite de sono reparador, Pai. Eu agora vou entrar no meu momento de trabalho nesta noite, no turno, Pai. Senhor, seja comigo, me guarde, me livre, Pai. Eu sou autoridade espiritual naquele lugar, Senhor. A noite é sombrio, a noite é complicada, tem as pestes que assombram a meia-noite. Mas nenhuma seta virá sobre mim, porque eu estou guardada e protegida debaixo do esconderijo do Altíssimo. E eu sou autoridade espiritual naquele lugar. Alarga o ciclo de proteção do centro, Senhor. Coloca um anjo com espada desembainhada, Pai, guardando a vida de cada criança, livrando e o libertando, Senhor. Dá uma noite de sono reparador para cada uma delas e sonhos proféticos, Pai. Porque eles são o futuro da nova geração, desta geração, ó Pai. Ala Pau e Nachau. Guarda a vida de cada um, Pai.
Visita o menino Lucas, Pai. Dá sonhos proféticos. Derrama notas musicais sobre a vida dele, Pai. Derrama, Pai, sobre ele dom de tocar qualquer instrumento de ouvido, Pai. Senhor, eu te apresento a vida de cada pessoa que está orando juntamente comigo neste momento, Pai. Visita, liberta, transforma, guarda, renova e restaura, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse dia. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, porque Tu és bom e a Tua misericórdia é infinita. Eu te amo. Me conduza a uma noite de trabalho abençoada. Guarda meus familiares, meus entes queridos, Pai. Entra com renovação e libertação na vida de cada um. O ajuda, fortalece, renova e restaura, Pai. Onde houver sangue do meu sangue, Senhor, que possa ser renovada e restaurada neste momento, Pai. Que eles possam viver o Teu sobrenatural. Que eles possam ter experiências gloriosas contigo, Pai, para que o Teu nome venha a ser glorificado. É o que eu te peço, eu já te agradeço em Teu nome. Amém, amém. Glória a Deus. Lembra-se, recuar jamais, avançar sempre. Ter uma noite maravilhosa de descanso, recuperando essas energias e que vocês possam ter sonhos proféticos, né? Que vocês possam sonhar os sonhos de Deus. Amém? Tem um versículo 4 do Salmo, acho que é Salmo 4, verso 8, não sei, lembro exatamente, é melhor confirmar, né? Que fala Salmo, deixa eu ver cá, gente. É isso, Salmo 4, verso 8, que eu gosto de ler, eu vou ler para vocês, eu gosto de falar quando eu vou deitar. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Amém? Recuar jamais, avançar sempre. Um beijo no coração de vocês. Ficam na paz do Senhor Jesus. Tchau.